Também saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Glória a Deus. Versículo 26. Atos 8, 26. Essa mensagem que vai falar sobre Filipe, né? E o eunuco. É uma mensagem que eu gosto muito, irmã Carlinda, porque tudo relacionado a missões, a pregar o evangelho, a cumprir o ID do Senhor me chama atenção. E quando a gente tem isso centralizado no nosso coração, a gente começa a enxergar isso em tudo. Entendeu? E a nossa igreja tem isso no coração, né? Tem essa pegada. Nossa igreja é uma igreja missionária, né? Ela foi fundada com esse objetivo. Ela foi fundada para a gente ter liberdade para fazer isso. Então, é um tema da Bíblia, né? Missões, pregar o evangelho do Senhor, que sempre queima muito no meu coração. E diz assim, ó, capítulo 8, verso 26. Então, um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto, que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que estás lendo? Ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então, o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra e iniciado por aquela mesma passagem das Escrituras, pegou-lhe o evangelho. Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou: eis aqui água. Que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: tu podes, se crês de todo o teu coração. Pode ser batizado nas águas se crê de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para que passassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. E quando estava saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou Filipe e o eunuco não viu mais. Contudo, pleno de alegria, seguiu seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregar o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém? No capítulo 8, versículo 26, né, vai dizer que o anjo do Senhor falou com Filipe para ele ir em direção ao sul, pelo caminho deserto. Irmão, Filipe,
ele não estava deitado, pastora Paula, ele não estava tipo, tô sem fazer nada aqui, vou ali no deserto, à toa. Ele não estava de bobeira. Não, Filipe, ele estava pregando a palavra do Senhor. Filipe, ele era um servo do Senhor assíduo, que estava ali o tempo todo fazendo a ordenança do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Aí Filipe está de boa, do nada o Senhor fala assim, Filipe, vai ali no deserto. Imagina, Laura, imagina, David, tu tá, fazendo tuas coisas, trabalhando, aí do nada Deus fala assim, David, vai ali no deserto. E tu é um pregador da palavra, um mensageiro da palavra. Aí do nada tu pensa, vou fazer o que no deserto? O que tem para mim? Né, irmão Leandro? O que eu vou fazer no deserto? Quem eu vou encontrar no deserto? E Deus envia o mensageiro, né? Deus envia o mensageiro que era Filipe. Amém. Até agora, fácil entendimento. Deus envia Filipe, que era o mensageiro da palavra, para o deserto. Acredito que Filipe ficou meio sem entender o que ele ia fazer no deserto, né? Se ele é mensageiro da palavra, ele vai pegar para quem? Para as areias do deserto? Para os camelos? Mas aí, irmão, quando ele partiu, versículo 26, Deus envia o mensageiro. E no 27, ao que ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope, ou seja, um alto oficial, administradores do tesouro da rainha Cândice. E este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E vai dizer que o eunuco, ele não estava simplesmente só dentro da carruagem ali, ele tinha ido adorar o Senhor e ele estava voltando, mas não diz só isso, dá detalhes. Ou seja, Filipe estava ali, indo para o deserto, o Senhor tinha enviado o mensageiro, mas o ouvinte da palavra estava com o coração preparado para receber a palavra. Então, meus irmãos, com o Senhor Jesus não tem acaso, não existe acaso, não existe coincidência, existe cristocidência. O Senhor Jesus já tinha preparado tudo. Deus não estava mandando Filipe para o deserto, irmã Carlinda, à toa. Não estava, porque Deus não faz nada à toa na nossa vida, pastora Paula. Se Ele está mandando a gente ir para um lugar, irmão Leandro, é porque Ele tem um propósito com a gente naquele lugar. E o Senhor falou, Filipe, vai para o deserto. Ele nem titubeou, porque ele obedeceu. A palavra não está dizendo aqui que ele falou, mas Senhor, o que eu vou fazer no deserto? Não, ele simplesmente vai. O Senhor mandou o mensageiro. E o coração do ouvinte estava sendo preparado. Por quê? Porque diz que o eunuco vinha, era um homem, de alta classe ali, era um homem importante, ele cuidava dos tesouros de uma rainha, lá da Etiópia, era um homem estudado, não era qualquer um, irmão, era um homem que sabia ali noções de administração, era um homem que cuidava ali de riquezas, entendeu? Mas ele estava lendo a palavra do Senhor, ele não estava na carruagem à toa olhando pela janela, não. Deus preparou todo o cenário. E isso não muda. Deus prepara o cenário nos dias de hoje, sendo que tem que ter o mensageiro. E muitas das vezes a gente não quer ser o mensageiro, David. A gente se nega a ser o mensageiro. Às vezes a gente está em situações e até em desertos, que dentro desses desertos tem ouvintes. Mas às vezes a gente não quer ser o mensageiro. Mas o Senhor mandou o mensageiro. E o eunuco, ele estava ali dentro da carruagem. O que é que ele estava fazendo? O que é que ele estava fazendo, Radacinha? Não sei. Versículo 28 do capítulo 8. Retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. O eunuco estava lendo a palavra do Senhor. Estava ali lendo o livro de Isaías, Radassa. E ali vai dizer, e aconteceu que o Espírito disse a Filipe, aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, tu está entendendo o que é que tu está lendo aí? E ele disse, e o eunuco respondeu,
ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E ele estava querendo entender. O 34 vai dizer: por favor, peço-te, Filipe, que me esclareça sobre o que o profeta está falando. Ele está falando de si mesmo, ele está falando de outra pessoa. E aí Filipe começa a explicar para ele, irmã Carlinda. Ele começa a explicar para ele a palavra de Deus. Ele estava lendo ali o livro de Isaías, Laurinha, onde fala da passagem que Jesus, ele foi como ovelha muda, né? Que ele não reclamou, ele não se negou, ele se entregou, sendo que o eunuco estava sem entender, porque o que Jesus fez pela gente é um negócio tão inexplicável, irmã Carlinda, que eu acho que o eunuco estava assim, perdido. Quem é esse que dá a vida por outro que nem conhece? O eunuco estava ali totalmente perdido, totalmente assim, deslumbrado, sem entender. Ele está falando de quem? Ele está falando de si mesmo? O profeta está falando dele mesmo? Ele está falando de outra pessoa? O que está acontecendo aqui nessa situação? O coração do eunuco estava sedento. Ele estava indo ali no deserto. O ambiente não era uma igreja. O ambiente não era uma casa. O ambiente era um deserto. Era um ambiente... Quem vai estar andando pelo deserto pensando em ler na Bíblia no meio do deserto? Mas Deus não quer saber onde a pessoa está. Pode estar dentro de uma prisão, sabe? Pode estar dentro de um prostíbulo, pode estar dentro de um ponto de droga. Deus ainda envia Filipes para este lugar. Por quê? Porque se tem um coração ali quebrantado, né? O eunuco estava lendo a palavra, o coração dele estava ali quebrantado. Se tem um coração quebrantado, Deus vai, irmão. Ele envia a pessoa, pode ser para qualquer lugar. Ele envia, ele vai. E ali, né, quando Filipe começa a explicar ali ao eunuco etíope do que se tratava aquilo ali, eu acredito que os olhos dele começaram a se abrir, pastora Paula. Ó, no versículo 26, ou melhor, no 29, vai dizer, né? Ele aproximou da carruagem, é no 31. Como poderei compreender se não há ninguém que me explique? E pediu a Filipe que subisse e sentasse ao seu lado. Onde Jesus é anunciado, irmão, quando Jesus chega na situação, a dúvida não pode mais existir. A dúvida não pode mais existir, né? A leitura ali que ele estava lendo começa a virar revelação. Deus começa a falar com Filipe ali e o eunuco começa a entender do que estava se tratando. Eu não sei como é que o eunuco estava com relação a seus sentimentos. Eu sei que ele estava confuso, que ele estava lendo ali a palavra do Senhor, mas ele não estava entendendo o que ele estava lendo. Mas eu sei, irmão, que quando Jesus chega na situação, vai dizer que o eunuco estava indo e estava confuso, porque ele estava lendo e não estava entendendo. Estava meio que uma interrogação flutuando no meio do deserto. Sendo que quando Jesus chega, o que era dúvida vira fé. Onde Jesus chega, o que era dúvida, Laura, vira fé, David. Porque a gente pode estar confuso, mas quando Jesus chega na situação, o que era confusão, irmão, vira fé. Porque às vezes a gente está preocupado com tanta coisa, né, irmã Carlinda? Tanta coisa, tanto problema, que às vezes a gente fica, Jesus do céu, ajuda nós. Mas quando ele chega na situação, quando ele mostra o sobrenatural dele, a dúvida que existia dá lugar a uma fé sobrenatural. Esses dias passados, a gente tem vivido coisas tão sobrenaturais, pastora Paula, que eu comento muito com o David, né? A gente conversa, eu falei, David, Deus, ele faz coisas assim, tão sobrenaturais, tão... que eu fiquei pensando assim, Jesus, só pode ser o Senhor mesmo. Um negócio assim, eu estava tão desesperada, irmão, com a conta para pagar, e era uma coisa assim, que nem se eu vendesse empada, todo dia dava certo ali para juntar aquele dinheiro a tempo de chegar ao vencimento. Mas Deus tinha dito para mim que estava cuidando da minha família lá do outro lado. E, de repente, a minha mãe, que estava há um tempo atrás, tinha tido todas as suas contas bloqueadas por causa de um golpe, ficou sofrendo lá, até comentei com a pastora Paula. De repente, Deus muda o cativeiro da minha mãe, e ela foi abençoada no trabalho dela, e me mandou o dinheiro justamente para pagar a conta, irmão, assim, ó, num piscar de olhos. Eu estava confusa, eu estava aperreada, porque eu não ia conseguir resolver o problema. Aí, do nada, Deus faz isso, ó.
Acabou. O que era confusão virou fé. Porque quando eu vi a fé em ação ali, quando eu vi a manifestação do poder de Deus ali naquela situação, irmão Leandro, eu fiquei assim, eu fiz Jesus. Porque, irmão, é coisa... a gente sabe, né? Tem as contas, tem coisa que não dá para empurrar com a barriga. Tem coisa que não dá para esperar. Não dá para esperar. Se espera, acabou. Você perde ali e acabou. E Deus agiu no momento certo. Minha mãe ligou para mim. Ó, filha, estou mandando para abençoar vocês. Eu falei, Jesus, como tu és fiel. O dinheiro certinho, Senhor. Paguei isso, paguei aquilo. Acabou. Dei o dízimo. Paguei isso, paguei aquilo. Acabou. E o problema estava resolvido. O que era dúvida, o que era aperreio, virou fé. Por quê? Porque a palavra do Senhor vem ao meu coração. Amém? E ali, ó, eu acredito que o eunuco estava confuso, mas agora ele estava cheio de esperança quando ouviu aquela palavra. Sabe por quê? Porque eu acredito, irmão Leandro, que o eunuco sentiu um vazio. Por quê, Laura? Eu acredito que ele sentiu vazio. Porque a palavra do Senhor vai dizer, ó, que ele estava vindo de algum lugar. Deixa eu só achar aqui, pastora Paula. Vê se consegue achar para mim. Quando fala que ele está saindo, cadê? Eu acho que é no 27. Ao que ele se levantou e partiu no caminho, encontrou eunuco etíope, alto oficial, administrador dos tesouros da rainha. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Ou seja, ele estava buscando, né? Ele estava vindo, né? Isso, pastor Paulo, que está dizendo no 27. Este homem viera, ou melhor, ele tinha voltado, né? Tinha ido para Jerusalém para adorar a Deus. Ou seja, ele tinha um vazio ali e ele tinha voltado de um lugar para poder preencher esse vazio no coração dele. E ali, quando ele estava vindo, eu acredito que ele estava tomado, que nem eu falei antes, por uma confusão. Ele não tinha esperança. Ele tinha um vazio, ele foi lá adorar, ele voltou, mas ainda confuso, ainda sem entender muito o que foi dito na igreja. Você está entendendo? Ele foi, irmã Carlinda. Ouviu a palavra, ouviu falar de uma pessoa que foi ali como ovelha muda, né? E que não abriu sua boca, mas ele estava sem entender nada. E aí foi quando, né, o Filipe encontra ele. E, irmãos, nos dias de hoje, muitas pessoas estão nessa situação desse eunuco. Você vê, ele era um homem que tinha dinheiro, Laurinha. Ele era um homem, irmão Leandro, que tinha condições financeiras. Ele era um oficial ali, cuidava dos tesouros da rainha Radassa. Ele andava numa carruagem que estava só ele na carruagem. Ele não tinha problemas financeiros. Às vezes a gente bota toda a culpa nos problemas financeiros dos nossos aperreios, né? Mas, irmão, aquele homem não tinha problemas financeiros. Ele cuidava de riquezas, de tesouro. Mas mesmo assim, o coração dele ali não entendia. O coração dele ali estava aperreado com alguma coisa, estava buscando um lugar. A gente acabou de ler que ele tinha vindo ali de adorar a Deus. O coração dele estava sedento por alguma coisa. Porque, irmãos, às vezes, irmã Carlinda, não é dinheiro. Sabe? Às vezes não é status, pastora Karina. Às vezes não é um carro, não é uma moto. Às vezes não é literalmente valor monetário. Às vezes não é isso. Às vezes o que está no coração das pessoas, às vezes o que está no coração ali das pessoas é algo tão profundo que o dinheiro não vai conseguir tirar essa angústia, sabe? Que o status social não vai conseguir tirar essa angústia. A gente conhece, né, uma pessoa que chegou no topo conhece assim, né? No topo dos status, né? O Michael Jackson. Você vê a vida do Michael Jackson. Michael Jackson chegou no topo do mundo, né? De fama, de riqueza, de status. Ele tinha tudo isso, Laura. Mas o vazio que aquele homem tinha no coração era enorme.
era enorme, e ele tentava tampar com várias coisas, né? Você vê os documentários, mostra a casa dele cheia de boneco, de brinquedo, de jogo, de não sei de quê, de tanta coisa, mas não cumpria, não preenchia o vazio que estava ali no coração dele. Você está entendendo? Que às vezes a resposta para o seu problema não é dinheiro, não é ter todos os seus boletos pagos. Às vezes a resposta não é isso, David. Não é ter seu nome limpo no Serasa e em todas as companhias aí de créditos. Às vezes o problema não é resolver tudo isso. Por quê, pastora Paula? A gente pode ter tudo isso resolvido e ainda assim andar com vazio no coração. Ainda assim ler a palavra do Senhor que está ali na nossa frente e não entender nada. Que foi o que o eunuco ali estava vivendo. Rico, classe social alta, um trabalho top de linha, sua própria carruagem, mas mesmo assim ele não estava feliz. Ele estava atrás de alguma coisa. E tem tantas pessoas, David, que estão atrás de alguma coisa, pastora Karina, que está almejando alguma coisa, que está ali num deserto, com o coração cheio de dúvida, cheio de angústia, e não tem um Filipe para ir atrás dessa pessoa. Não tem um mensageiro para ir pregar a mensagem para o ouvinte. Às vezes Deus prepara o deserto, Deus prepara o ouvinte, Deus prepara o coração do ouvinte, mas não tem um Filipe para ir. Não tem um Filipe que se coloque ali na brecha. Que se compadeça daquela pessoa. Ah, mas ele é rico, mas ele tem dinheiro. Mas ele está perturbado. Acabei de falar, não adianta a riqueza, não adianta ter dinheiro, não adianta os boletos pagos, se a sua mente vai estar perturbada. Como pode? Sabe, se o seu coração vai estar angustiado, não adianta tudo isso se você não tem paz, se você não consegue deitar a cabeça no seu travesseiro e dormir, não adianta. Às vezes o povo fala assim, os crentes é meio doido. É meio doido mesmo, porque assim, às vezes a gente está cheio de problema. Eu mesmo consigo dormir, irmão. Graças a Deus, nada tira meu sono. Eu durmo que é uma beleza. Entendeu? Por quê? Porque eu aprendi a viver com Jesus. Quando um Filipe me encontrou, que eu tive um Filipe na minha vida, é minha companheira de oração até hoje. Tia Cristina, eu chamo ela. E foi ela que foi um Filipe de Deus na minha vida. E quando eu entendi aquilo que a mensageira, a palavra que a mensageira me trouxe, o meu coração estava literalmente preparado, que eu me lembro que foi num retiro, estava cantando um louvor, Deus preparou o mensageiro, Deus preparou a mensagem, ela foi ouvida e hoje eu vivo essa mensagem. E qual é a diferença? A diferença, irmão, a diferença de falar assim, os crentes é doido, a diferença é que, pastora Karina, a gente sabe, pastora Karina, que ele vai se levantar, a gente crê, a gente acredita que ele vai fazer. Sabe por quê? Porque, irmã Carlinhos, ele deu a vida por nós. Se ele deu a vida por nós, Laurinha, será que um boleto, será que um problema, será que ele não pode resolver isso? Ele deu a vida, o que mais ele não pode dar por nós? Se ele deu tudo. E, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que quem encontra Jesus assume publicamente a sua fé. Foi o que aconteceu com o eunuco. Sabe por quê? Porque quando ele teve essa certeza, ele ouvia sobre um alguém que se entregou sem reclamar, sobre um alguém que se doou, mas ele não estava entendendo. Quando o Filipe chega na vida dele, quando o Filipe se deixa ser usado como instrumento de Deus para transformar a vida daquele homem que tinha tudo e não tinha nada. Quando o Filipe se deixa ser o mensageiro e o eunuco se deixou ouvir a palavra do Senhor, e ele começou a entender aquilo ali, começou a entender que sim, que Jesus foi, que sim, que ele se entregou, que sim, que ele não reclamou, que sim, que ele não tinha culpa nenhuma, mas que sim, que ele continuou, que sim, ele não desistiu. Quando Filipe começa a explicar para o eunuco aquilo ali, os olhos do eunuco, eu acredito que sabe quando você toma um energético que faz acredito que aconteceu isso com o eunuco, pastora Paula. Quando ele começou a entender, sério, eu quero esse Jesus para a minha vida. Irmão, ele ficou tão atônito, David, ele ficou tão, assim, regozijado. Por que eu estou falando isso? Porque, irmão, para uma pessoa que não quer nem esperar marcar uma data, que não quer nem esperar um local apropriado, quer se batizar, a palavra do Senhor vai dizer, 36, capítulo 8, versículo 36.
Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E foi quando o eunuco observou: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: tu podes, se crer, de todo o coração. Em seguida declarou o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, 38, assim deu ordem para que passassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Ou seja, quando ele entendeu quem era Jesus na vida dele, quando ele entendeu a mensagem que o mensageiro Filipe estava pregando para ele, quando ele entendeu isso, Laura, ele não quis mais perder tempo. Ele falou: Filipe, ali tem água. O que me impede de ser batizado? Se tu é um homem de Deus, se tu tem vida com Deus. Porque Filipe podia batizar ele ali, porque Filipe era um homem de Deus. Filipe tinha vida com Deus. Filipe tinha autoridade para fazer tal coisa. Então ele pensou: se Filipe está apto para fazer tal coisa, se eu estou com o meu coração quebrantado e entendi que quero Jesus para a minha vida, e eu creio de todo o meu coração que Jesus é o Filho de Deus, se tem água ali, para que eu vou perder mais tempo? Filipe, me batiza. Eu acho que quase ele falou assim: Filipe, me batiza em nome de Jesus. E ali aconteceu, irmão. O eunuco foi batizado. E o versículo 39 vai dizer: quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais. Contudo, pleno de alegria, aleluia, Jesus, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Ou seja, Filipe, mensageiro, o Senhor chamou ele para ir no deserto, pregar ao ouvinte que estava confuso. A palavra do Senhor vai dizer que o eunuco estava ali confuso. Filipe deve ter ficado confuso o que é que ia fazer no deserto, mas mesmo assim foi. E ali o homem que estava confuso, o homem que tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Agora a palavra do Senhor vai dizer que o mensageiro já fez o seu propósito. Então o Senhor fez, tirou ele dali, arrebatou ele. Vê como Jesus é lindo, irmão. Acabou, Filipe, sai desse deserto. Arrebatou ele. E o que é que fez com o eunuco? Palavra do Senhor vai dizer: contudo, o eunuco não viu mais Filipe, né? Porque Filipe foi arrebatado, Radassa. Imagina, Radassa. Ele está aqui, mas de repente ele some, igual mágica. Imagina só. O trabalho dele ele já tinha terminado, Laura. Então o Senhor tira ele dali. Contudo, o eunuco ficou como? O homem que estava totalmente confuso. Agora ele vai seguir o caminho dele como? Pleno de alegria. Porque, irmão, quem encontra Jesus sai pleno de alegria, irmão. Quem tem vida com Jesus sai pleno de alegria. Onde há confusão, onde há perturbação, onde há dor, onde há angústia, não consegue ficar. Por quê? Porque quando a gente encontra Jesus, a gente tem que estar totalmente preenchido por Ele. É pleno, não é parcial, não é inicial, é pleno. Uma coisa plena, irmão, é pleno mesmo, entendeu? É totalmente preenchido, é pleno, é plenitude. É o número 7 na Bíblia. Você entendeu? É pleno. E ali vai dizer que ele saiu pleno de alegria. Então é isso, irmãos. Que a gente venha cada dia mais entender que a gente foi chamado, a gente é mensageiro. O Senhor, Ele não pediu, David. Ele não falou assim: por favor, filhinhos, peço que vão lá e preguem meu evangelho, falem da minha palavra para quem está com o coração contrito, para quem está com o coração, para quem está machucado, para quem foi tão machucado pelo mundo, pelas pessoas. Pregue minha palavra para aquelas pessoas, por favor. Não. A palavra do Senhor vai dizer que Ele ordenou, Ele falou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, fale do meu amor a todas as pessoas, independente de quem elas sejam. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser eunuco, pode não ser eunuco. Quem quer que seja, preguem a minha palavra.
Essa foi a ordem do Senhor. E nós somos os mensageiros. E tem muitos eunucos aí fora, irmão. Com a cabeça cheia de dúvidas, com o coração vazio, com a mente perturbada, precisando de um direcionamento. Seja ele quem for, rico, pobre, classe média, A, B, C, D, o que for. Eu garanto que os que não conhecem Jesus têm um vazio que só o Senhor pode preencher. E o Senhor tem nos chamado para ser Filipes nesse tempo, ser mensageiro. É para pregar no deserto. Filipe estava nem aí, ele foi. Depois o Senhor tirou ele de lá bem rapidinho, né? Foi lá e tirou ele de lá, arrebatou ele. E o Senhor ainda quer fazer isso nos dias de hoje. Ainda tem pessoas que querem ser transformadas igual o eunuco queria, mas só cabe a nós. Só cabe a nós parar de preguiça, parar de conformismo, de comodismo, de tudo, e falar da palavra do Senhor. Ser a palavra do Senhor. Eu sempre costumo dizer lá no jiu-jitsu, eu tenho muitas amigas lá, e de várias religiões, irmão. Todos que você imaginar até. E tem umas que são minhas amigas mesmo, eu abraço, a gente brinca, se diverte, conversa. Porque, irmãos, eu fico imaginando o que Jesus faria do meu lugar. Jesus ia ser assim. Jesus ia falar assim, David. Ele ia agir dessa maneira. E eu começo a fazer isso. Eu não chego falando assim, tu vai para o inferno porque tu serve aos Exum do Candomblé. Tu vai para o inferno porque tu fica idolatrando a imagem. Não, irmão, não é assim. A gente tem que chegar pensando, o que Jesus faria? Como Jesus se portaria com essa pessoa? E assim começar a viver o evangelho do Senhor. Porque às vezes, pastora Paula, não é nem só a mensagem propriamente dita, mas é o fato de você viver aquilo que você prega. É o fato da pessoa ver, irmão Leandro, que você verdadeiramente é diferente. E falar, poxa, ela é crente, mas ela é tão diferente, né? Querer estar perto de você, porque com certeza, se Jesus estivesse ali, a pessoa ia querer estar perto dele. Será que as pessoas têm essa vontade de querer estar perto de você ou você espana as pessoas? Está entendendo? Peça ao Senhor direcionamento, peça ao Senhor formas de como você cumprir a ordem dele. Porque se você não está cumprindo uma ordem do Senhor, você está desobedecendo. Você está em desobediência. Às vezes, coisas na sua vida não acontecem porque você nem pensa que você está desobedecendo a Deus. E você está quando você não é um mensageiro da palavra do Senhor. Quando você não vive a palavra do Senhor. Quando você não prega a palavra do Senhor. Quando você vê uma pessoa sedenta pela palavra do Senhor e você se nega a falar do amor dele. Você está desobedecendo. Entendeu, irmãos? E é isso. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração... Que vocês meditem, que tem muitos eunucos aí fora precisando que a gente seja Filipe na vida deles. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.